Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora a mais um bate-papo sobre ensino de história com a Maria Cristina Pina, a quem a gente agradece muito, seja muito bem-vinda. Bem-vinda ao pessoal do Prof. História, né, da UNEB. E é isso, vou passar a palavra para a Marcela e a gente já vai dar início ao bate-papo. Então, boa noite, professores, boa noite, professoras, boa noite, Maria Cristina Dantas Pina, hoje aqui conosco. Estou sempre aqui com a tarefa de apresentar os nossos convidados. Então, a professora Maria Cristina ela é doutora em História da Educação pela Unicamp, possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestrado em História pela Universidade Federal da Bahia e o seu pós-doc também foi em História pela Universidade Estadual de Londrina, certo, professora? Atualmente ela trabalha, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no mestrado profissional em ensino de História e também na pós-graduação em Educação. Então, seja bem-vinda, Tina, para os íntimos, Maria Cristina. Fique à vontade para complementar a sua formação, falar um pouco das suas experiências e dar início, então, à nossa conversa sobre a formação inicial, a tarefa que a gente tem pela frente nos cursos de licenciatura e bom bate-papo para a gente. Vamos lá. Ok, boa noite, Primeiro, agradecer muito aí a Marcela, a Vitória, parabenizar por essa iniciativa, eu estava comentando com elas há pouco, que o projeto Papo, Ensino de História, Bate-Papo, Ensino de História, é um projeto que deu super certo e tem cumprido um papel importante no sentido de dar visibilidade ao campo do ensino de história, a visibilidade, inclusive, da capilaridade do campo, Os convidados refletem isso de vários lugares do Brasil, e isso é muito importante, Então, agradeço o convite, agradeço estar aqui, estou vendo aí várias pessoas queridas, os alunos do Prof. História UESB, então isso é importante, porque é mais um espaço de debate sobre o ensino de história. Antes de falar começar minha fala, eu só queria registrar que é um momento muito ruim que estamos passando, um momento muito delicado, um momento triste, enquanto país, enquanto mundo. A gente já completou mais de 88 mil mortes no Brasil e só registrando que isso não é número, isso é vidas perdidas, e a gente sabe que uma grande parcela dessas vidas poderiam ter sido evitadas, essas mortes, na verdade, se tivéssemos uma política pública decente, um governo que respeitasse e cuidasse da vida, entendesse a vida como prioridade, não é o nosso caso, então, só registrando o contexto político, social e de crise sanitária terrível que estamos atravessando. E, portanto, o bate-papo Ensino de História também é um espaço de resistência e de reflexão sobre isso, porque pensar em história é pensar na vida, pensar nos destinos e nas escolhas que a gente faz na vida e que tem que ser refletida à luz de uma experiência histórica, uma experiência temporalmente centrada. Então, só queria registrar isso aqui, o meu pesar e a minha dor compartilhada por tanta perda. Enfim, acho que quando a Marcela me chamou, me convidou, insistiu para também participar desse espaço, fiquei pensando no que falar. E o tema foi escolhido muito a partir de uma experiência que a gente, recente, vivida aqui na minha universidade, e, claro, por preocupações que a gente já vem tendo enquanto pesquisadora na área, e a formação de professor de história é um dos temas cruciais desse campo. Mas também por uma experiência, como eu falei, de atravessar recentemente um processo de reforma curricular aqui no curso de História, e momentos de reforma curricular são momentos onde aflora a discussão sobre projetos de formação, no nosso caso do professor de História, porque nós temos o curso de licenciatura. E aí eu pensei em trazer aqui para vocês essa temática para a gente refletir junto, A ideia é, de fato, colocar algumas provocações iniciais e depois a gente conversar, O espaço é importante para o debate, acho que o formato que a Marcela e a Vitória fizeram é importante por isso, porque tem surtido, um diálogo muito bom
entre pessoas interessadas que compõem o campo do ensino de história no Brasil. Então, vou pedir a Vitória para passar o slide, para a gente ir acompanhando um pouco melhor, né? Então, o tema da formação inicial, né, do professor de História não é um tema novo, longe disso, né? É um tema que desde lá, de início dos anos 80 até final dos anos 70, mas vamos registrar assim os escritos lá de Tiona Neves, de Elza Nadai, depois Kátia Abud. Então, são pioneiras nessa discussão de estar problematizando naquele momento de pensar uma formação específica do professor de História, porque a formação, estrito sensu, em História não dava conta. Então, não é um tema novo, mas é um tema persistente. E ele é persistente e ele é atual sempre, porque ele ainda é um tema muito disputado, né? A formação do professor, o perfil de formação, o projeto de formação é sempre um campo de disputa. É sempre um campo onde você tem ali dialogando e né, confrontando perspectivas diferentes de ver a formação. Portanto, é um tema importante. E eu trouxe 3 dimensões. Na verdade, vou explorar as duas, mas a discussão sobre a docência em História, a formação do professor de História, ela passa pela dimensão da formação inicial e continuada, então pensar isso, né, o curso inicial de formação, mas também uma formação continuada. Ela passa pela dimensão de pensar o exercício profissional, que é o espaço do ensino-aprendizagem da História, e ela também atravessa aí as discussões sobre currículo. Pode passar, Vitória, por favor. Uma primeira dimensão, que é essa dimensão do ensino e aprendizagem, assim, eu trouxe aquela provocação que eu acho que o texto da Flávia Caymmi, que é bem conhecido, né, do campo do ensino, mas que a Flávia traz para a gente aquele tripé que no campo do ensino de História é consenso, mas ele está longe de ser consenso nos profissionais da História, né, os professores de História, mas é um tripé básico para pensar a formação do professor de História, quando ela provoca que para ser professor de História, você precisa se apropriar, né, de 3 dimensões de saberes, que é os saberes a ensinar, que é exatamente os saberes de conteúdo, né, específicos da ciência histórica, da história, os saberes para ensinar, que é exatamente esse diálogo, né, do campo da teoria da história com os saberes dos campos da educação, os saberes pedagógicos, os saberes da didática da história, e também os saberes do aprender. Então, é aquela perspectiva de conhecer o outro que está aprendendo, o outro que está se apropriando, que está, né, dialogando conosco na escola, nos espaços de aprendizagem histórica, né? Então, é cultura juvenis, é entender quem é esse aluno, é entender aspectos específicos, inclusive, de fase, de aprendizagem, etc. Então, é esse conjunto de saberes que dá conta de formar um professor de História, né? Seja um professor de qualquer disciplina, mas a gente está tratando aqui de um professor de História. Então, não basta, e aí a Flávia reforça isso no texto, mas outros professores também e pesquisadores já têm falado sobre isso, a Margarida Dias, a Marlene Cainelli, que são textos importantes que tentam reafirmar, não basta saber história ou conteúdos, né, substantivos da história. Precisa saber também, né, vamos dizer assim, lidar teoricamente, metodologicamente com esses conteúdos da história, né? Saber relacionar esses conteúdos com saberes outros educacionais, porque o processo de ensino-aprendizagem da história envolve várias questões que não... o saber da história única e simplesmente não dá conta. Pode passar, por favor, Vitória. E aí eu trago nessa perspectiva de pensar assim, o que um professor lida na sala de aula, um professor de história? E a professora Maria Auxiliadora Schmidt, ela publicou recentemente um texto onde ela traz para a gente o que ela chama de matriz da aula de história. Eu achei muito interessante, não sei se está dando para visualizar. Ela elabora essa matriz a partir dos referenciais, assim, um pouco da perspectiva do Riesen, né, do sentido do conhecimento histórico, da ideia
de consciência histórica, mas também muito do que ela lê sobre currículo, sobre cultura escolar, sobre cultura da escola, cultura juvenis. E aí ela elabora uma matriz onde está no centro os sentidos, né, da competência da aprendizagem histórica, né, os sentidos de aprender e ensinar história. O que é que dá conta, então, por exemplo, o que é que uma aula de história tem que dar conta para o sujeito aprender história, ou aprender a pensar historicamente, ou, vamos dizer assim, que ele consiga desenvolver a competência do pensamento histórico, né? Então, qual é o objetivo da gente, quanto professor de história, que o sujeito, assim, a gente consiga trabalhar com o aluno, né, ou com uma criança, ou com um jovem, com um adulto, e que ele consiga desenvolver ou complexificar a sua forma de orientação temporal no mundo. Então, desenvolva o pensamento histórico, ele consiga se ver enquanto sujeito histórico e ler o mundo historicamente. Para isso, a Schmidt coloca para a gente nessa matriz que alguns elementos fazem parte desse processo da aula de história. Um deles é, basicamente, assim, a centralidade da vida prática. Então, essa vida embaixo aí, um pouco da vida do sujeito. Então, a vida é uma referência importante. Então, o presente, as demandas, interesses do presente é importante. Também, para o outro lado, né, paralelo a isso, a ciência histórica. E aí ela vai trazendo alguns elementos que estão nessa matriz, que é a cultura escolar, é a cultura histórica, é a cultura da escola, são as culturas juvenis, é a memória, são temas controversos, uma série de elementos que precisam ser dialogados e trabalhados enquanto, né, sem perspectiva de construção de um pensamento histórico, né, para dar conta do sujeito aprender história de forma significativa. Então, o conteúdo histórico, apenas estritamente centrado na ciência de referência, não dá conta disso, né? Mas a ciência de referência é importante para a gente pensar no sentido do aprender história. E aí acho que essa matriz é bem interessante, porque ela problematiza como é complexa, né, uma aula de história que se pretende, né, ser uma aula que dê conta de um aprendizado significativo da história. Pode passar, Vitória. Tomar uma água. E aí, alguns elementos que eu trago também nessa dimensão do ensino e de aprendizagem da história são algumas, vamos dizer assim, eu chamei de tarefas, mas algumas ações prioritárias que a Flávia e a Caíme e a Sandra Oliveira trazem num texto, fazendo referência ao Roberto Ben, né, uma publicação de um inglês 2005, onde ele faz algumas provocações. Quais são as tarefas do professor, né? Então, assim, essas provocações no sentido de dizer assim, olha, a tarefa do professor não é transmitir conhecimento e conteúdos históricos simplesmente, né? Na pesquisa, né, no campo do ensino de história, isso já é mais ou menos consensual. Mas não é consensual quando a gente pensa os cursos de formação inicial, né? Na verdade, a gente tem resquícios ainda muito fortes de pensar que, para ser professor de história, você tem que ter um bom domínio de conteúdo e algumas técnicas, né, metodologias lá que você adquire no estágio. E aí eu volto para o slide que o Ben traz, que a Flávia recupera, alguns desafios muito importantes para a gente superar essa ideia de transmissão, simplesmente, né? E aí ele vai colocar que, assim, uma dessas tarefas que o professor tem que fazer é organizar esses chamados temas clássicos da história, não simplesmente como uma transmissão pura e simples desses temas, mas transformá-los em problemas significativos. Então, a chamada, por exemplo, aquele tema que o professor de história não abre mão, né? A antiguidade clássica greco-romana, porque me parece que, assim, algumas pesquisas têm mostrado que os professores acham absurdo não dar esse tema. Então, pegamos esses textos clássicos, vamos transformá-los em problemas significativos. Aí sim ele vai ser interessante a ser estudado. Um outro desafio, converter objetivos curriculares em problemas historiográficos. Então, o currículo é para ser dialogado, é para ser problematizado, é para ser subvertido, né, para ser problematizado.
e problematizado na perspectiva historiográfica, e aí envolve uma investigação histórica. E aí é, mais uma vez, aquela discussão de que o professor precisa também, na sala de aula, né, exercitar a discussão, a pesquisa histórica, a pesquisa historiográfica, e não simplesmente transmitir conhecimento. Um outro elemento que ele coloca é essa conciliação entre o domínio de conteúdos e o desenvolvimento do pensamento histórico, que eu estava até dizendo antes. Então, não é abrir mão do conteúdo ou eliminar o conteúdo. A gente até vai falar sobre isso, né? O que é que a gente está chamando de conteúdo. Mas o domínio desse conteúdo tem que ser um diálogo, tem que ajudar na formação do pensamento histórico. Porque as crianças e jovens que estão na escola, eles não têm a obrigação de querer ser historiador, nem têm a obrigação de gostar da história. Mas eles têm o direito, e eles precisam, enquanto pessoas, né, históricas, desenvolver o seu pensamento histórico. E isso a escola pode ajudar, e a aula de história deve ajudar. E não se faz isso simplesmente com conteúdos apenas transmitidos, né? Uma outra coisa que ele coloca é transformar esses repositários de informação, sejam eles vários, ou livros didáticos, né, uma série de repositários, em ferramentas cognitivas para a resolução de problemas de natureza histórica, né? E, mais uma vez, ele problematiza isso. É preciso o professor mediar esse processo de formação do pensamento histórico através das ferramentas da própria história. E aí, ele diz traz para a gente essa ideia dos problemas de natureza histórica. Então, problematizar via esses meios, né, que são cheios de informações e que chegam na escola. E hoje a gente tem aí, né, a história pública que chega para a gente de várias formas. Um outro elemento que ele chama de subverter os conteúdos em problemas históricos, acho que eu já falei isso, então, não é o conteúdo pelo conteúdo, mas como é que eu vou estudar esse conteúdo? Como é que eu chego até ele, né? E ao chegar até ele através de problemáticas históricas, e quando a gente chama de problemáticas históricas, é problemáticas localizadas no tempo, no espaço, é problemáticas que fazem relações temporais, né, que pensa diferenças entre passado e presente, né, que pensa resoluções de problemas a partir, né, de determinados contextos. Então, isso é muito importante quando ele fala isso. E aí ele traz mais dois elementos, acho que não está no slide, então passou. Acho que foi o outro slide, tudo bem. Uma outra coisa, eu trago uma citação da Caymmi, eu vou recuperar, porque não está aí, mas é importante, que eu disse que ia falar, é sobre os conteúdos, né? Quando a gente fala de subverter os conteúdos e transformá-los em problemas históricos, a gente precisa pensar o que são conteúdos históricos, né? Porque um problema muito sério que acompanha a formação inicial, porque acompanha os cursos de graduação e chegam nas escolas e acompanham os professores na escola, é esse apego ao conteúdo, e esse apego que é preciso explorar o conteúdo ao máximo. Então, são aqueles conteúdos extensos. A gente fica angustiado, e o professor de história fica angustiado quando ele não dá conta, por exemplo, de trabalhar toda a antiguidade, depois tem que passar para o medieval, depois pega a história Brasil colonial e não dá tempo, e aí vai chegando e nunca chega no que ele quer, porque é muito conteúdo e ele precisa trabalhar detalhes desse conteúdo. E aí a gente precisa pensar, né, assim, o que é mais importante? É essa extensão de conteúdos ou é a profundidade do trabalho com conteúdo? Isso é uma coisa que eu boto aqui para a gente discutir. A forma como você lida com o conteúdo. E uma discussão importante, né, que a educação histórica tem trazido para a gente, é essa diferença entre o que é um conteúdo substantivo, aqueles conteúdos, né, da história propriamente, que é, né, a democracia grega, a industrialização, e também aquela parcela de conteúdos que são chamados conteúdos de segunda ordem, ou conteúdos epistemológicos, que dá conta da gente ler esses outros conteúdos, né? Que é a ideia de tempo, de evidência, de narrativa. Talvez seja muito mais importante, e essa é a provocação que eu faço, investir nos conteúdos epistemológicos para te mobilizar, para possibilitar que o outro crie um arcabouço de ler qualquer conteúdo que seja,
né? Então, é a forma como você, às vezes, é melhor você ter menos conteúdos e aprofundá-los e problematizá-los e exercitar, né, vamos dizer assim, a exercitar essa discussão de construir problemas históricos, exercitar a própria formação do pensamento histórico do professor, que a gente está cobrando dele na educação básica, né? Porque a ideia é que, se eu cobro o professor lá na educação básica, que ele possibilite uma aprendizagem significativa, que ele ajude o aluno a formar o pensamento histórico, ele precisa exercitar isso na formação inicial. Então, acho que essa discussão do conteúdo é muito importante, porque a gente precisa, né, pensar o que é de fato mais importante. E aí pode seguir, Vitória, eu trouxe uma citação também baseada em Robert Ben, que a Flávia Caymmi e a Sandra trazem, que eu achei bem interessante, porque eles fazem uma discussão meio que provocando a função do professor de história e do historiador. Então, ela fala assim, os professores de história devem ir além de produzir conhecimento histórico. Só um minuto. Para as sociedades, ou desenvolver pensamento histórico para si, como fazem os historiadores. Professores de história precisam ser capazes de ajudar outros a aprender história e a pensar historicamente, tarefa que exige a mobilização de estratégias que dizem respeito ao conhecimento histórico, propriamente dito, mas também a elaboração de problemas historiográficos, aos conhecimentos prévios dos alunos, aos contextos de aprendizagem, dentre outros. Então, se a gente pensar, e aí é uma provocação mesmo, a tarefa do professor de história é muito mais complexa do que a tarefa do historiador, né? Ele tem que ter o domínio, né, teórico-metodológico do historiador, mas ele tem que ter também esse domínio, né, em situação de ensino-aprendizagem, né? Então, é muito... e se a gente ter consciência disso, a gente precisa pensar que na formação inicial ele precisa adquirir essas ferramentas. Vamos lá. E aí, no campo da formação inicial, né, a provocação, e aí eu provoco isso. Se aquelas ferramentas a gente está cobrando do professor no exercício, né, da aula de história, a gente precisa pensar a formação inicial que dê conta, né, de alguns conhecimentos que o ajude a, né, exercitar aquela prática qualificada, centrada na formação do pensamento histórico. E, portanto, trouxe algumas questões para a gente pensar. Na formação inicial e nos cursos de graduação de licenciaturas em História, a gente precisa exercitar a produção da pesquisa, né, a produção do conhecimento histórico ao longo da graduação, né, e pesquisa de diversos níveis também. Então, se o professor ele se forma exercitando a pesquisa histórica, isso não vai ser um problema para ele quando ele pensar pesquisas em situações de ensino. Uma outra coisa é que essa formação também tem que estabelecer, ao longo do curso, ao longo da graduação, diálogos com as ciências da educação. E diálogos não é pensar que a ciência da educação dita, né, a ação do professor de história. Não é a pedagogia que vai nos dizer como ensinar, mas é diálogos entre o campo da história e os campos educacionais para a gente pensar formas do ensinar e aprender história, né? Acho que isso... Por exemplo, um campo muito importante que tem se desenvolvido, que é a própria didática da história, tem nos mostrado que esse diálogo com a educação, ela pode se dar a partir da história, né? E isso tem sido muito frutífero. Um outro desafio é superar essa tradição verbalista e conteudista, né, da centralidade dos currículos e pensar um currículo centrado nisso que a gente falou nesse instante, né, na teoria da história, que é pensar os sentidos do conhecimento histórico. Eu preciso saber para quê e por quê, para que esse conhecimento, qual o sentido né, do aprender história, qual é o sentido da experiência humana no tempo. Isso quem me dá é o campo da teoria da história, o campo da teoria e da metodologia da história. E aí, mais uma vez, aquela discussão de conteúdo. Talvez menos conteúdo, eu não estou abolindo o conteúdo, mas é a forma de vê-lo, né? A forma de ver o conteúdo, porque o conteúdo pelo conteúdo não me ajuda a pensar na história e no sentido da história. E, por isso, não me ajuda a mobilizar a formação do pensamento histórico. Pode passar, Vitória.
E aí uma coisa que a gente precisa rever é o currículo, né? E aí eu já falei, conteúdos extensos, com pouca profundidade, acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Eu falei há pouco, na própria graduação você tem esse apego ao conteúdo, né? Eu falei que a gente passou recentemente pela reforma curricular aqui, ainda sustentada na Resolução 02 de 2015, que é uma resolução, inclusive, melhor do que a 2 de 2019 que a gente está vivendo aí. Porque o Conselho Estadual da Educação ampliou o prazo de validade da Resolução 02 de 2015. E nessa resolução tem vários saberes educacionais, várias disciplinas do campo da educação que são obrigatórios. E o debate foi muito intenso porque a gente precisava incorporar esses saberes e essas disciplinas, mas a gente não queria abrir mão do conteúdo da história, né? Então, esse é um debate que passa pelos cursos, porque esse apego, porque na minha disciplina tem muito conteúdo, não vou dar conta se ficar só uma disciplina de 60 horas, eu preciso de mais. Então, esse discurso é um discurso de disputa mesmo, e de concepção de formação que a gente acredita. E eu, particularmente, estou aqui provocando que acho que não é o caminho mais produtivo para pensar numa formação significativa da história, né? Mas é o caminho que alguns acreditam. Pode passar, Vitória. Eu trouxe também, assim, em cima dessa discussão, uma pesquisa, né, que eu participei quando eu fiz lá o pós-doc em Londrina, uma pesquisa que até a professora Marlene Cainelli coordenou, que foi ouvindo narrativas de professores de 4 estados, era São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná. E eu analisei 2 questões desse questionário, questões que eu queria entender como os professores explicavam alguns conteúdos da história em sala de aula. Na verdade, era uma questão que pedia para os professores elaborarem uma aula sobre como é que eles iam dar aula para o 9º ano, por exemplo, sobre a independência foi independência do Brasil? Sim, independência do Brasil, uma coisa assim. E que eles tinham que fazer uma narrativa de como eles dariam aula. A outra questão muito parecida era sobre a imigração. E nessa questão da imigração, que eles fizessem relação com a história local. Enfim, e aí eu analisei foram mais de 70 questionários, e algumas coisas, né, chegaram, assim, me fizeram pensar um pouco nessas questões que eu estou colocando. Primeiro, assim, a maioria dos professores apresentaram uma explicação, assim, eles não se preocuparam, a maioria deles, em elaborar uma proposta de aula. Olha, os alunos fariam isso, eles falaram sobre a temática, a maioria. Ao falar sobre a temática, a forma de dar aula, a maioria era expositiva, e a maioria era narrativa cronológica. Uma coisa que eu observei também é que vários deles apontavam muita atualização historiográfica, citavam autores, citavam estudos mais recentes, mas isso não significou, pelo menos a minha leitura das narrativas, um domínio teórico, metodológico da história. A atualização historiográfica não estava associada à teoria. Então, eles não problematizaram, né, naquele sentido de formação do pensamento histórico dos alunos. Poucos, por exemplo, levaram em conta os conhecimentos prévios desses alunos. Dos questionários que eu analisei, por exemplo, só uma professora problematizou a questão da imigração partindo do presente, né? A gente estava vivendo no período, foi em 2017 essa pesquisa, um problema que até hoje persiste das imigrações no mundo atual, né? Vários imigrantes fugindo de problemas de guerra. Só uma diz que começaria a aula por isso. Então, essa dificuldade de relacionar problemas do presente com o passado, de construir problemas históricos, na verdade, para levar os alunos a relacionarem temporalidades, a pensarem historicamente seu mundo. Então, o que é que eu trouxe aqui? Esses problemas, para mim, têm a ver também com formação inicial, tem a ver com a tradição curricular que começa lá na graduação, centrada em conteúdo, centrada na linearidade, e que, em situações de aula, né, de ensino, o professor
né, mantém essas tradições e as formações continuadas não dão conta de estar problematizando essas questões. E aí eu trago, pode passar, Vitória, assim, algumas experiências que apontam para a gente caminhos interessantes, né? Acho que o PIBID é uma delas que eu trouxe para reforçar. O PIBID tem mostrado, o PIBID começa lá em 2009, então já tem uma estrada, e tem mostrado aos cursos de licenciatura um caminho muito fértil de pensar a formação desde o início, relacionando teoria e prática, construindo, por exemplo, experiências a partir de escolhas de conteúdos e problematizações desse conteúdo em situações de ensino, uma formação, vamos dizer assim, ligada ao espaço profissional que é a escola, um diálogo com o professor que está atuando. Então, botar o licenciando, botar, né, o graduando aí em formação em diálogo constante com o professor da escola. E no PIBID, pelo menos o que a gente tem percebido aí, os estudos que têm mostrado assim para a gente os resultados, é que, de fato, ele oxigena a formação e o graduando em História, o futuro professor de História, ele consegue visualizar, ainda na sua formação inicial, possibilidade de pensar o ensino na aprendizagem a partir dessa perspectiva de formação do pensamento histórico, e não apenas, né, uma transmissão de conteúdo. Acho que o PIBID tem mostrado para a gente uma saída importante. O Prof. História é um outro caminho, aí mais na formação continuada, porque não é mais a inicial, mas aí é um professor que já está lá em formação e que retorna para pensar a sua prática, né? Que traz para os cursos, né, de pós-graduação problemas reais, vivenciados em sala de aula, transforma esses problemas em objeto de investigação e constrói, né, soluções a partir da reflexão e da pesquisa que ele faz no Prof. Tem sido, né, ainda inicial os estudos que fazem o balanço, né, da produção do Prof. História, mas me parece que é um caminho muito, né, fértil para a gente pensar outras possibilidades, né, da formação docente. E eu botei algumas propostas curriculares, aí para mostrar que a formação inicial e continuada, ela é, como eu disse no início, uma disputa, né? E a gente tem ainda muito presente no Brasil vamos dizer assim, uma tradição muito ligada àquela velha ideia de formação inicial, onde você tem uma formação bem estrito sensu na história, e no final do curso vai para o estágio, mas você teve aí brigas, né, muito grandes dentro do campo da educação, dentro do campo do ensino de história, que problematizou essa perspectiva de licenciatura, né? Não dá para pensar a formação do professor compartimentada, a chamada 3+1, né? 3 anos de conteúdo e 1 ano de disciplina pedagógica. As propostas curriculares que foram aparecendo, e aí a própria Resolução 02/2015, que são as diretrizes nacionais para a formação, né, do professor em licenciatura, ela problematiza isso, ela traz um aspecto importante, que é a prática como componente curricular, que é um espaço no curso, que é exatamente para ser o espaço do diálogo profundo entre teoria e prática, e pensar a história e os sentidos da história, né, centrado nessa significância. Enfim, alguns exemplos, mas vamos passar por causa do horário, que senão para a gente conversar mais. Aí eu trago algumas discussões, muito rapidamente vou passar, né, assim, essa nossa tarefa enquanto formadores também de pensar a formação inicial, né, esse exercício do pensamento histórico, essa formação focada na produção do saber histórico, na socialização e na apropriação desse conhecimento, pensar a docência também enquanto profissão, e, enfim, por fim, eu trago um último slide, pode passar para a gente finalizar, que é uma citação da Isabel Barca, que eu acho muito interessante. O caminho proposto não é linear, porque exige da parte dos professores um esforço de atualização, que nem sempre as instituições de formação oferecem. Cabe a estas professoras, né,
e cabe-nos a nós, formadores de professores, uma parte da responsabilidade de uma educação histórica para essa sociedade, que exige níveis de leitura em profundidade do sinal de uma realidade social contraditória e midiática. Então, acho que eu terminei com essa citação para falar que essa é uma tarefa de todos nós, de nós, professores da universidade, formadores, professores da licenciatura, e dos professores da educação básica, que sabem também, mais do que ninguém, quais são os problemas, os enfrentamentos, os desafios cotidianos do ensinar a aprender história. Então, agradeço, a gente continua a conversa aí no debate. Professora Maria Cristina, eu tinha uma pergunta. Hoje mesmo no trabalho, a gente estava conversando com meus colegas de área em relação a isso, que é muito comum, né, quando a gente está lá na graduação, mesmo na pós-graduação, a gente faz a leitura de um texto e que tem muitos, assim, autores mesmo que se acham melhor porque não se fazem compreender. Quanto mais complexo um texto, né, significa que eu faço parte, né, daquela forma que por muito associada ao historiador, né, como alguém que fala para os pares, que fala difícil. E eu acho que quem está no campo do ensino de história, a gente traz muito forte essa preocupação com se fazer realmente entender, né? Eu fico muito feliz quando há um artigo meu que está sendo utilizado, uma oficina que a gente monta, que está sendo ressignificada, pensado de outras formas. Então, eu queria ouvir de você o que a gente deixa de fora quando a gente opta... Na verdade, eu não consegui formular plenamente a pergunta na minha cabeça, mas o que fica de fora quando a gente tem que exercitar o desapego da forma como nós fomos, muitas vezes, formados, né? Nessa imagem do historiador, do professor que fala difícil, né? E quando eu quebro essa concepção, o que eu estou jogando fora, o que eu tenho que realmente desapegar? Não sei se ficou muito claro, acho que eu fui um pouco confusa, mas talvez tenha dado para entender. Eu acho que você tem que desapegar do que realmente não serve para nada. Me parece assim, olha, o Mark Bloch, na Apologia da História, ele fala assim que um sábio, né, precisa falar para que seja entendido pelos doutores e por uma criança. Então, não adianta nada você saber se esse saber não chega no outro, não dialoga com o outro. E agora, um pouco do que você falou, né, a questão que eu estava problematizando, assim, essa formação stricto sensu, assim, essa ideia profissional do historiador. A Margarida tem até um texto com o Itamar que ela dialoga um pouco isso, falando assim, qual é o campo profissional do historiador, né? E aí ela fala que o historiador é aquele... o reconhecimento da identidade profissional se faz entre seus pares e em algumas ações, né, vamos dizer assim, que ele exerce. No nosso caso, a pesquisa stricto sensu, etc. Mas, assim, quando você tem esse arcabouço, e esse arcabouço teórico, metodológico, que você chega na escola, no caso da gente é a docência, isso tem que ser reconstruído, né? Reconstruído, mediado, tem que ser didatizado, né? Porque você não vai transmitir isso de uma forma, não é uma simples transmissão, é um diálogo a partir, como naquela matriz de Dolinha, de uma série de elementos de conhecimentos prévios, de culturas históricas, de cultura escolar que está ali e que as pessoas trazem para você. Se você não tem um domínio conceitual, tem um domínio teórico do seu campo, você não vai conseguir estabelecer esse diálogo. E você vai ficar apegado a alguns conteúdos que talvez não te ajude nesse diálogo, né? Então, acho que a angústia é um pouco essa. Eu estou cada vez mais convencida que é esse domínio conceitual, teórico, metodológico, que te ajuda muito a reconstruir ou a relacionar isso em sala de aula, em situações várias que você encontra em sala de aula, né? Mais do que os conteúdos stricto sensu, vamos dizer assim, os conteúdos substantivos. Eu não sei se eu respondi. E aí, claro, o que você fala, historicamente, o papel do professor de história ele tem um menor prestígio, né?
e no campo também de nossa formação nas universidades, existe essa hierarquia, né, de prestígio que acaba colocando o professor de história e o pesquisador de ensino no lugar menor, vamos dizer assim. Mas isso tem mudado. Maria Cristina, a gente tem uma pergunta aqui, eu gostaria de trazer, do professor Luciano Lupa. Ele faz uma pergunta: é possível dar um exemplo de problematização de um tema clássico, por favor? Pronto, então. Vamos lá, que tema clássico eu pego aqui? Eu falei do greco-romano, né, da Grécia, mas deixa eu ver sei lá, um tema clássico, escravidão. Talvez seja mais fácil, porque a gente está vivendo tantas coisas hoje que nos remetem a passados que não passam, né? Passados que insistem em se tornar presente. Não sei, Luciano, assim, eu estou falando um pouco a partir do que, me imaginando numa sala de ensino fundamental, que eu tenho que dar aula sobre escravidão. Talvez eu começaria essa aula com a reportagem sobre a morte de Miguel em Pernambuco, né? Aquela criança que caiu do elevador. E começaria problematizando. E essa problematização, assim, o que foi que aconteceu? Quem é Miguel? Onde Miguel estava? Talvez essa problematização trazendo reflexões do presente, para daí remeter a algumas conexões com o passado. Não sei, há várias formas de problematização. O que é uma problematização histórica? É uma problematização que dá conta de pensar os acontecimentos no seu tempo e os significados que ele teve no seu tempo, os significados que ele tem através dos tempos e como eles se transformam e chegam ao presente ou permanecem em alguns aspectos. Isso, para mim, é o sentido de uma problematização histórica. Então, por exemplo, eu faria esse percurso, que aí envolve outra questão também, que é um apego muito grande que há, tanto nos currículos de formação inicial como na educação básica, a um currículo linear, cronológico. Então, eu não posso, por exemplo, trabalhar Brasil República sem ter visto colônia, né? Isso é terrível, assim, para os professores, porque desconstrói um pouco essa nossa formação arrumadinha, linear. E, na verdade, a criança não tem essa formação, ela ainda não está formatada linearmente, ela vai ser formatada exatamente por essa questão. Eu sempre dou exemplo de Star Wars, né, que os jovens entendem muito, eles começam do futuro, vai para o passado, depois que voltam para o presente, a série dos filmes, né? Assim, quando eu assisti com meu filho, eu fiquei meio perdida, mas ele não perdeu em nenhum momento, porque não está formatado linearmente. Então, talvez também essas problematizações temporais sejam uma boa saída para pensar problemas históricos. Uhum. Tem uma pergunta aqui, o Walter Guimarães Soares, ele diz o seguinte: Tina, gostei muito da ideia de que ser professor de história é mais complexo do que ser historiador pesquisador. Poderia explicitar um pouco mais a questão? Pois é. Essa questão ele sabe mais que eu, né? A gente dialoga muito, o Walter é um parceiro aí nessas discussões. Então, assim, o professor de história lida com a tarefa da pesquisa histórica, com a tarefa da produção do conhecimento, com a tarefa que é o historiador, né? Que é aquela coisa de pensar a história enquanto processo de produção de fontes e formação, assim, conhecimento, né, dos acontecimentos históricos, mas o professor precisa pensar isso em diálogo com os próprios conhecimentos prévios dos alunos que chegam, as culturas juvenis que estão na escola, os sentidos desse conhecimento para as demandas do tempo presente, né, como o Risen fala, para as carências de orientação do presente, e transformá-los em sentidos para essa diversidade de público que ele lida no dia a dia. Quando um historiador está construindo, né, uma pesquisa histórica, refletindo sobre determinados acontecimentos e produzindo análises muito interessantes, ele não tem a preocupação de como essa análise vai ser apropriada, e deveria, eu acho, mas não tem, a gente não faz isso. Mas quando o professor está
se apropriando dessa análise e levando essa análise para a sala de aula, ele tem essa obrigação. Ele tem essa obrigação de como é que o outro está se apropriando dessa análise, como é que o outro está relacionando essa análise com uma série de conhecimentos que o outro tem, que está com ele. E aí tem um detalhe, né? Eu acredito que a docência, ela tem um compromisso ético de formação com o sujeito, seja em qualquer disciplina, e na história é muito importante isso. E, portanto, o professor de história ainda tem que estar preocupado com isso, né? Como é que esse conhecimento histórico tem sido mobilizado por esses sujeitos, como é que esses sujeitos estão lidando com isso, se apropriando e reelaborando esse conhecimento. Por isso é muito mais difícil. E ainda didatizando a forma do diálogo, né? Transformando a pesquisa histórica em situações de pesquisa no ensino, que também é uma dificuldade, é uma tarefa, para mim, mais difícil. Não sei se eu né, respondi, Valtinho. Tina, tem uma outra pergunta que foi feita logo no início da sua fala pelo Adalberto Melo, questionando se nós fomos falhos como professores e propagadores do conhecimento histórico nas bases da educação, né? Tendo em vista que até hoje vemos o negacionismo de uma forma tão avassaladora. Então, Adalberto, eu acho que a gente não pode ficar com essa culpa, não, embora a gente precisa pensar sobre isso, né? Primeiro, assim, isso que eu falei do compromisso da formação inicial com uma construção sólida, né, de elementos que te ajude a construir o conhecimento histórico, te ajude a formar o pensamento histórico, a pensar nos sentidos da história, isso é muito importante, inclusive, na hora de você exercitar em sala de aula, essa problematização de fontes históricas, de informações históricas, e de mobilizar o sujeito a pensar sobre aquelas informações, e pensar historicamente, pensar com evidências multiperspectivadas, né? Então, de onde está vindo essa informação e por que essa informação está desse jeito, por que o outro pensa de outro jeito, confronto de fontes. Então, essa formação sólida lhe ajuda a esse diálogo ser mais qualificado em sala de aula. Agora, o que o sujeito vai fazer com isso? A gente não tem como controlar, até porque a escola é um dos espaços que o conhecimento histórico está presente. Claro, o conhecimento histórico mais sistematizado, com essa preocupação, né, centrada na ciência histórica, mas a cultura histórica ela está em vários espaços. E a produção do conhecimento histórico, a divulgação desse conhecimento histórico está em vários espaços que esses sujeitos andam, vivem, né? Tem a própria memória histórica. Então, a gente não tem não somos a única voz que chega até os alunos. É importante a gente mobilizá-los para entender que existem várias vozes e sentidos dessas vozes. Mas esses sujeitos também têm experiências várias, né? E que leva eles, muitas vezes, a acreditar nesse negacionismo mais do que nas aulas de história. Algumas pesquisas já mostram isso, assim, o que os jovens... o que é que os jovens confiam mais? Se é na voz dos professores, é na internet, etc. E alguns não é na voz dos professores. Infelizmente, a gente não tem esse poder que, às vezes, a escola sem partido nos dá, né? O movimento da escola sem partido nos chama de doutrinadores, mas a gente está longe de ser doutrinador. A gente está aqui, é mais um elemento que a gente está problematizando com sujeitos em sala de aula. Agora, voltando um pouquinho assim, até que ponto essas aulas centradas no conteúdo, simplesmente, sem problematização histórica, ela talvez colabore para o sujeito não ter ferramentas para ler as coisas com mais problematizações. Isso talvez sim, né? O que leva a gente a pensar que algumas coisas a gente precisa parar e pensar sobre a prática, se é isso mesmo, se a gente pode melhorar. Então, nesse aspecto, acho que vale sim uma reflexão o tempo inteiro, como a Flávia Caim diz, né? A profissão docente é uma profissão de reflexiva, a gente precisa estar refletindo sobre a prática o tempo inteiro.
Eu vou trazer mais uma outra questão aqui. O Júlio César, ele diz o seguinte, nesse contexto que não é novo, como pensar a ainda permanente dicotomia entre teoria e prática na formação inicial diante dos dilemas apresentados diante dos embates curriculares? Então, esse é um outro tema, né, bem discutido aí quando fala de formação de professores, assim, que às vezes é um falso dilema, né? Quando a gente chama aqui de teoria da história, de pensar os sentidos da história, de pensar a informação do pensamento histórico, a gente está pensando uma relação intrínseca entre teoria e prática, né? Assim, está pensando naquela ideia de praxis, né? Que o Gramsci falava, que os autores recuperam. Não existe uma teoria destituída de uma prática e vice-versa, mesmo que você não visualize o que é que está por detrás da sua prática, mas essa prática está sempre embasada de concepções. Agora, claro que a formatação dos currículos, ela leva, assim, quando você organiza os currículos das graduações, das licenciaturas, onde você tem os estudos das disciplinas isolados, sem um diálogo com, por exemplo, você está trabalhando história da América, e você, nessa disciplina, estou chutando aqui que seja qual for o campo, não exercita, não trabalha ela a partir, por exemplo, de problematização de fontes históricas, de pensar os sentidos desse conhecimento em materiais didáticos, de pensar esse conhecimento em audiovisuais, ou como esse conhecimento chega nos jovens. Você trabalha esses conhecimentos isolados, né? Mesmo que você invista lá na historiografia, né, sobre esses conhecimentos, a atualização historiográfica, mas você não constrói uma reflexão teórico-metodológica desses conhecimentos e nem discute esses conhecimentos relacionados com o objetivo da apropriação dele. Quando o professor chega em sala de aula, a sensação é de que o que ele estudou não dá conta e não tem nada a ver com o que ele precisa trabalhar em sala de aula, né? Aí sim, nesse sentido, já se constata que há, sim, um descompasso entre algumas coisas que os cursos de licenciatura não dão conta, porque não exercita aquela coisa que eu coloquei até em um dos slides aí, assim, é preciso ter mais atividades, né, no campo das disciplinas da graduação que fazem problematizações históricas, didáticas dos conhecimentos construídos, ou aprendidos, para que isso vá formando o sujeito que vai precisar usar isso lá na sala de aula, em situações de ensino-aprendizagem. Porque senão fica essa sensação, a gente escuta isso muito dos alunos. Outra coisa é o elemento, assim, muitas vezes o estagiário vai para a sala de aula, às vezes ele vai com uma ideia de um aluno ideal que ele quer encontrar, né? Ou então com a ideia de um aluno terrível, uma situação catastrófica, e não bate com o que ele a priori pensa. E aí ele fala, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, acho que são descompassos de como você vai aprendendo o que é, né, as situações de ensino-aprendizagem, as situações da prática de ensino, que às vezes não dá conta de ser discutidos na formação inicial. Acho que é isso, Adalto. Acho que a Marcela vai trazer uma outra questão. Seu áudio, Marcela. O áudio. Me escuta? Marcela, acho que... Tina, vocês me escutam bem? Que estava falhando para mim, acho que agora foi. Sim. Uma pergunta da professora Leandra. Se você conhece, já temos estudos objetivos sobre o impacto do Prof. História na praxis do aluno do professor? Leandra, eu não saberia indicar estudos específicos. Tem alguns mapeamentos já, assim, de leituras iniciais sobre a produção do prof, no sentido de apontar o que o Prof. História tem produzido, assim, as temáticas que tem produzido,
os chamados produtos, junto com as dissertações, que têm apontado para experiências importantes de devolução para a sala de aula, materiais didáticos, né, mídias, etc. Agora, eu não saberia indicar a você assim, um estudo específico que aponta, depois desse esse professor lá, o uso desse material, não saberia te indicar, né? A gente tem que fazer uma pesquisa aí, mas não saberia. A professora Marieta Ferreira, a professora Flávia Caymmi fizeram um balanço. Elas têm esse balanço que já até apresentaram em AMPU, tem produzido. Esse balanço de pensar assim, o que é que o prof tem produzido, olha os caminhos das temáticas mais específico, com pesquisa de campo, eu não conheço. Maria Cristina, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos Bonfim. Ele diz o seguinte: o diálogo com as ciências da educação se dá apenas para fins de como ensinar ou ocorre também na configuração do conhecimento histórico escolar? Não, Marcos, exatamente, o diálogo não pode ser assim, a educação não está para nós para dizer como fazer, né? É um diálogo no campo de concepções mesmo, conceitual. A gente precisa, e aí a cultura escolar é um desses conceitos, entender também os processos de ensino-aprendizagem a partir de conceitos importantes de aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo, e trazer esse diálogo para as especificidades da aprendizagem da história. Então, essa ideia, né, lá atrás, de taxonomia, né, de modelos, de fórmulas para ensinar, realmente isso não é as pesquisas já têm mostrado que isso não é o caminho que dá certo, né? A técnica pela técnica ou as práticas pela prática, pensar no que significa conceitualmente, né, esses processos cognitivos de aprendizagem, o que significa o espaço escolar, né? A sociologia do currículo aí tem mostrado para a gente, a sociologia da educação. Então, é esse diálogo conceitual fundamentado de pensar a educação que vai trazer para a gente ferramentas importantes para a gente lidar com esse espaço e para a gente organizar nesse espaço processos de ensino-aprendizagem da história. Então, não é no como, é isso que você falou mesmo, é no campo conceitual, né? E a cultura escolar é um deles, muito fértil, que tem mostrado para a gente o caminho de entender a escola, não apenas como um lugar, né, onde o menino vai aprender e o professor vai ensinar, mas um lugar complexo, com uma série de questões de cultura escolar, de cultura da escola e de tantas outras questões que acontecem lá. Temos mais algumas perguntas aqui. Eu vou trazer mais uma última pergunta, pode ser? Pode, sim. A gente já está caminhando para o final, né? O Júlio Moresco, que está sempre presente aqui também, né, Júlio? Muito obrigada pela sua presença. Ele pergunta como as universidades têm tratado a questão da formação inicial dos professores de história atualmente. Júlio, eu disse inicialmente, né, assim, a formação é um campo de disputa em qualquer universidade, né? Porque implica disputas de projeto de profissional que se quer formar. E nacionalmente, essas disputas, ela assume um contexto mais macro, porque você tem passado por reformas curriculares e propostas curriculares, né, de diretrizes. Como eu disse, tem a de 2015, mas a gente já teve uma outra em 2019, que rege, né, os cursos de formação inicial de licenciatura. E as universidades dialogam com essas diretrizes de formas muito variadas. A professora Margarida e o professor Itamar, eles fizeram um balanço, acho que tem alguns anos aí, 2013, me parece, a referência está até aí no slide, onde eles analisaram mais de 30 cursos de história de universidades federais do Brasil inteiro, de várias regiões. E aí ele vai constatando nesses cursos, né, como eles configuram seus currículos. No geral, meio que tem muitas coisas semelhantes entre os cursos, né?
essa organização linear do currículo, essa compartimentação, né, das disciplinas muito centrada nesse modelo quadripartite, que é muito comum no nosso currículo. E também eles constatam essa separação, né, entre a disciplina de educação e a disciplina de conteúdo. A resolução 02 de 2015, ele traz para a gente a ideia de prática como componente curricular, que foi um desafio, não nasce na resolução 02, mas na resolução 02 eles conseguem incorporar, que é pensar o espaço no currículo, e eles colocam lá 400 horas, onde você estabelecesse esse diálogo mais fértil entre teoria e prática, entre conteúdos específicos e situações, né, de educacionais, de ensino-aprendizagem, mas poucos currículos se incorporaram, né? Aí é a briga política de como fazer isso. Vários colocaram laboratórios no ensino, onde é possível colocar isso. A gente escolheu, por exemplo, esse caminho aqui. Então, no âmbito das universidades, é disputado, e ainda tem uma tendência, que não é pouca, né, de pensar a formação do professor de história apenas enquanto formação no campo da história conceitual, né, e pensar a prática de ensino apenas enquanto prática, né, e ainda tem isso. O campo da prática de ensino, ela não é só prática. O estágio é o momento da regência, mas a regência envolve um arcabouço teórico-metodológico do campo do ensino de história, né? A gente tem vivido isso aqui no projeto de Vitória e Marcela, do Papo de Ensino de História, o quanto de temática e de pesquisas tem sido produzida por esse campo, que tem que fundamentar a ação do professor de História, das experiências iniciais do professor de História. Mas alguns cursos ainda pensam que isso não é uma coisa fundamental. Então, de fato, é uma disputa interna muito grande de projetos de pensar a própria formação e de pensar o campo, né? De pensar o campo do ensino de história. A gente viveu isso muito fortemente no debate da BNCC, lá da primeira versão, onde houve uma proposta que realmente implodiu a ideia de currículo linear, e algumas áreas de história simplesmente saíram, né, contra, defendendo que era essencial determinados conteúdos. Então, a gente volta... É uma disputa de pensar que tipo de formação, né? E aí, pensar que a formação do inicial e o currículo inicial, ele não é tal qual o currículo da escola. Ele tem que dialogar e ele tem que atender demandas que o professor vai desenvolver e vai ser desafiado na escola, mas ele é um outro currículo, né? E, então, não é uma coisa unânime nem igual, mas é muito disputado ainda, porque não é um consenso no nosso campo, né, de qual é o ideal de formação, né, que a gente tem. Isso geralmente o campo do ensino de história, né, hoje já é consensual, essa imersão desde o início, com a discussão com o ensino, o PIBID como uma referência importante, porque o PIBID mostra essa inserção na prática desde o início do curso, mas isso não é consensual enquanto campo de história no geral. Muito bom. A gente está, infelizmente, chegando no final, passa tão rápido, né, essa uma horinha, né? A gente fica lá ouvindo. Então é isso, eu gostaria de agradecer muito a participação de todas e todas, as pessoas que estão acompanhando, né, e fazendo parte desse projeto, como a gente sempre fala, né, sem as pessoas que estão participando, sem os convidados, nada disso seria possível, né, e estamos fazendo esse projeto para uma formação continuada também, né, para a formação inicial e para a formação continuada, e eu gostaria de agradecer muito a participação do público, das pessoas que vêm acompanhando, isso é muito importante para nós. Gostaria de agradecer também a participação dos nossos bolsistas, que têm apoiado bastante para que o projeto continue caminhando. É isso aí, professora Maria Cristina, muito obrigada. Vitória, também agradeço, parceria de mais um encontro. Como a Vitória falou, existe muita gente trabalhando com a gente no bastidor, opinando, trazendo sugestões, críticas, apontamentos. Então, é isso, o projeto vai ganhando vida cada vez mais com esse olhar
de todos e todas, e principalmente com essa interação aqui na conversa, certo? Professora, muito obrigada pela sua contribuição, a insistência deu certo, né? Participa com a gente, é importante trazer essa força nordestina que foi pedida aqui no encontro, que a gente trouxesse professores representantes do Nordeste. Acho que você fez isso de uma forma muito tranquila e trazendo apontamentos do nosso tempo, né? Você começou falando de tudo que a gente está vivenciando. Então é isso. Muito obrigada mesmo pelos aprendizados. Ok, eu que agradeço. Boa noite. Agradeço a todos também. Estou vendo várias pessoas conhecidas aí. Agradeço os alunos prof, os alunos do PPGED, Márcia Teté, várias pessoas que já fizeram no chat. E agradeço vocês duas e reforço o quanto tem sido importante esse projeto. Importante para o campo do ensino de história, importante para a gente nessa época tão difícil, a gente ter espaços de diálogo, né? E encontrar tantas pessoas aí conhecidas e que têm nos ajudado a seguir nessas disputas em torno do ensino de história, tá? Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos e todas, então, e até quinta-feira.